Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos celebrar mais uma vez nesse dia ao nosso Deus, ao que Ele fez por nós, especialmente neste domingo de Páscoa, onde nós nos lembramos mais firmemente do sacrifício de Cristo por nós, da sua vitória, da sua ressurreição. Então, em família, vamos adorar a Deus nesta noite. E eu convido você aí, no seu lar, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Vamos fazer a leitura desse salmo, depois louvarmos a Deus. Salmo de número 103. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos neste momento. Depois, Senhor, da tua palavra, queremos, Senhor, bendizer ao Senhor com as nossas canções. Lembrando, Senhor, do teu grande amor, lembrando, ó Deus, da tua misericórdia, do que o Senhor fez em nosso favor, do grande presente, Senhor, que recebemos. Senhor, nós te louvamos nesta noite, nós te exaltamos e te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela vida eterna que recebemos por meio da obra, do sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por podermos louvar o teu nome nesta noite. O Senhor se entregou por nós. O Senhor se entregou por nós, em nosso favor. Vamos cantar ao Senhor. Morreu por mim naquela cruz, Jesus, Jesus, fardo pesado carregou por amor, se humilhou e deu a vida.
salvou. Eu sou livre, grato pelo teu amor, tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Morreu por nós, morreu por mim naquela cruz. Jesus, Jesus, fardo pesado carregou por amor, se humilhou, me deu a vida, por mim se entregou. Tua graça me salvou. Eu sou livre, grato pelo teu amor. Tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Tua graça, Senhor, tua graça. Te louvamos, Deus, pelo teu grande amor, pelo perdão que recebemos, por tua misericórdia e graça, ó Deus. Tua graça nos salvou, me salvou. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia. Ele nos salvou, aleluia. Tua graça, tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Aleluia, aleluia. Te louvamos, Senhor, dizemos o teu nome, ó Deus, por tão grande amor, tuas misericórdias, Senhor. Nós louvamos o Senhor nesta noite. Grande é o Senhor e digno de ser adorado. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua graça, porque o Senhor nos redimiu, Senhor, da nossa maneira de viver, Senhor, de uma antiga e vazia maneira de vida, Senhor. E hoje nós estamos na luz de Cristo. Estamos em ti, Senhor. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos livrar da morte. Redimido fui,
fui, pelo sangue do Cordeiro, morreu em meu lugar, só por me amar. Ele pagou um alto preço. Jesus nos trouxe a redenção. Sou livre pela graça, livre pela cruz, tenho salvação. Que amor é esse por mim, sendo pecador, não merecedor, Jesus prevaleceu, a morte ele venceu, ele ressuscitou. Digno, poderoso, santo, glorioso, grande, não há outro igual a ti. Tu és digno, Senhor, digno, poderoso, santo, glorioso, grande, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Vamos dizer mais uma vez: redimido fui, redimido fui, pelo sangue do Cordeiro, morreu em meu lugar, só por me amar. Pagou um alto preço, Jesus nos trouxe a redenção. Sou livre pela graça, livre pela cruz, tenho salvação. Que amor é esse por mim, sendo pecador, não merecedor, Jesus prevaleceu, a morte ele venceu, ele ressuscitou. Digno, poderoso, santo, glorioso, grande, não há outro igual a ti. Tu és digno, cantemos ao Senhor. Digno, poderoso, santo, glorioso, grande, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual
outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor, não há outro igual a ti, porque Ele vive, cante, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Digno, poderoso, santo, glorioso, grande, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Cremos, Senhor, em ti. Cremos no teu poder, Senhor, sobre todas as coisas. Cremos, ó Deus, na tua presença, Senhor. Cremos que não há outro igual a ti, Senhor. Cremos que o Senhor preserva a nossa vida. Cremos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e que reina para sempre à destra de Deus Pai. Que em breve voltará, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Obrigado pela nossa redenção. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira e decidiu ter misericórdia de nós. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande misericórdia, por tão grande amor, Senhor, por tua infinita bondade. Te louvamos, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo fazer carne e habitar entre nós. Louvamos, Senhor, teu nome. Graças te damos, Senhor. Graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou, Jesus, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar,
Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Dê graças ao Senhor, meu irmão. Eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Ele venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Ele ressuscitou, mas ressuscitou, Ele vivo está, digno é o Senhor. O Senhor é poderoso, mas ressuscitou, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Te adoramos, Senhor, louvamos, Senhor. Bendito é o teu nome em toda a terra. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa os seus pecados. Te louvamos, Senhor. Exaltamos o teu nome. Louvor e gratidão, Senhor, estão em nosso coração. Bendito é o Senhor para todos sempre. Para todos sempre. Graças te damos, Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo de número 1. Vamos ler dos versículos 3 até o versículo de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 1. Vamos ler dos versículos 3 até o versículo 5. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se
ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos por estarmos, Senhor, nesta hora diante da Tua palavra, por podermos louvar o Senhor, por podermos bendizer o Senhor e ouvirmos, Senhor, a Tua voz. Celebrarmos, Senhor, nesta noite, esta grande vitória, a vitória de Jesus Cristo sobre todos os seus inimigos, sobre a morte. Celebrarmos nesta noite aquilo que recebemos por meio dessa ressurreição. Senhor, que esta seja uma noite de celebração nos lares dos meus irmãos. Celebração, alegria, gratidão, esperança. Fala conosco, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Nós pedimos. Amém. Bom, meus irmãos, ninguém pode negar que nós estamos celebrando a Páscoa de um modo bem diferente do que nós costumamos celebrar. Nós não temos aqui hoje um musical temático, como de costume, né? Nós não temos as nossas crianças cantando e os seus familiares presentes aqui sentados nesses bancos para prestigiá-las. Nós estamos com os nossos bancos vazios aqui, mas estamos reunidos em nome do Senhor. Não estamos aqui com os nossos bancos cheios de irmãos e irmãs para louvarmos a Deus pela ressurreição de Cristo. Não estamos com os nossos diáconos e obreiros aqui preparados para a distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Nós não iremos celebrá-la nesta Páscoa. Entretanto, meus irmãos, há questões que não mudaram e que nunca irão mudar, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Como o apóstolo Pedro afirmou aos destinatários dessa carta, o Senhor é digno de adoração. Nada é capaz de mudar essa realidade. Nenhuma circunstância é capaz de mudar esta realidade. A realidade de que o Senhor é digno de ser adorado. Que grande é a misericórdia de Deus. Nada é capaz de mudar esta verdade que Pedro apresenta em sua carta. Circunstância nenhuma pode alterar esta verdade, pode mudar essa realidade. Nada também pode mudar que por meio da ressurreição de Jesus Cristo nós fomos regenerados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por essas verdades que são imutáveis. Podemos estar celebrando uma Páscoa diferente em vários aspectos, mas, entretanto, em algumas circunstâncias, a nossa Páscoa tem o mesmo sentido, a nossa Páscoa tem a mesma mensagem, esta Páscoa apresenta as mesmas verdades. Bendito seja Deus por isso. Foi com essa expressão de louvor que Pedro iniciou as suas considerações aos eleitos de Deus, que estavam peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, como nós podemos ver nos versículos 1 e 2 de sua carta. E logo em seguida ele escreveu o que aconteceu e o que ainda irá acontecer a homens e mulheres por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Essa foi uma carta escrita, meus irmãos, para levar esperança em meio ao sofrimento.
Esperança em meio às lutas que esses irmãos estavam enfrentando e que ainda iriam enfrentar em sua jornada, em sua peregrinação. E Pedro encorajou esses crentes. Pedro encorajou os crentes desses lugares, lembrando-lhes que mesmo atravessando essas perseguições, mesmo atravessando essas lutas, eles deveriam olhar firmemente para a verdade da salvação e da ressurreição futura em Cristo. A gloriosa promessa de Deus para todos aqueles que creem no Senhor. Desta forma, Pedro estava encorajando esses irmãos. Vocês enfrentarão lutas, vocês enfrentarão perseguições, mas lembrem-se da vitória de Jesus Cristo, lembrem-se da ressurreição de Jesus Cristo, lembrem-se da salvação que vocês já receberam no Senhor e que ainda está acontecendo diariamente e que ainda se concretizará naquele específico dia. Lembrem-se disso. Lembrem-se desta realidade gloriosa, da promessa de Deus. E meus irmãos, assim como Pedro fez, nesta noite de domingo de Páscoa, eu te convido a bendizer ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, diante da realidade do que este texto aqui apresenta. Ele nos diz que por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, nós fomos regenerados. Aleluia. Nós fomos regenerados por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. No versículo 3, Pedro expressou a sua adoração a Deus, reconhecendo que a salvação pertence ao Senhor, que a salvação vem do Senhor. E o primeiro versículo é uma expressão de louvor. O versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que ele louva ao Senhor? Por que ele utiliza essa expressão de louvor a Deus nesse versículo? Como nós vemos nos versículos seguintes, por causa da grande salvação que pertence a Deus. Por causa da grande salvação que pertence ao Senhor. Nesse pequeno trecho da carta, nós encontramos respostas para 3 perguntas sobre a regeneração, que significa nascer de novo. Regeneração é nascer de novo, ter um novo nascimento, nascer de Deus, nascer do alto, nascer para uma nova vida. E nós vamos responder essas 3 perguntas, olhando para esse texto, a fim de nós bendizermos ao Senhor também, por esta grande realidade, a realidade da nossa salvação em Jesus Cristo, da nossa regeneração, do nosso novo nascimento. A primeira pergunta é: por que fomos regenerados? Por que fomos regenerados? Bom, meus irmãos, Pedro responde: nós fomos regenerados porque grande é a misericórdia de Deus. Logo depois de expressar o seu louvor a Deus por tão grande salvação, ele diz: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Depois de louvar a Deus pelo novo nascimento, Pedro afirma: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Isso aqui, irmãos, reafirma que a salvação, ela vem de Deus. O novo nascimento é fruto da misericórdia do Senhor, e não de obras ou méritos humanos. Não do que podemos apresentar, não do que podemos fazer, não do que podemos promover diante das pessoas ou diante de Deus. Nada, nenhum ato de justiça nós temos. A salvação, ela vem de Deus. O novo nascimento é fruto da grande misericórdia do Senhor, como Pedro diz. Da grande misericórdia de Deus, da grande manifestação de amor e de poder do Senhor. Se Deus não tivesse manifestado esta misericórdia, se Deus não tivesse manifestado a sua grande misericórdia e a sua graça salvadora aos homens, todos nós estaríamos perdidos e presos aos nossos pecados.
Estaríamos eternamente condenados à morte, sem esperança alguma, sem solução alguma, sem perspectiva alguma. Mas, como nós vemos lá em João, no capítulo 3, o Evangelho de João, capítulo 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, e o que o apóstolo João registrou logo após esse diálogo, Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Louvado seja o Senhor. Deus manifestou a sua grande misericórdia, irmãos. Nós fomos regenerados por causa da grande e gloriosa misericórdia de Deus. Nós nascemos de novo. Nós não estamos mais nas trevas, e sim na luz, por causa do grande amor, da graça e da misericórdia de Deus. E esses versículos do Evangelho de João, eles nos levam para uma segunda pergunta de reflexão nessa noite. Por meio de quem nós fomos regenerados? A primeira pergunta é: por que fomos regenerados? Fomos regenerados por causa da grande misericórdia de Deus. Agora, por meio de quem fomos regenerados? Pedro afirmou, encorajando os seus leitores, que ele, Cristo, o Senhor, melhor dizendo, Deus Pai, nos regenerou por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele, Deus Pai, nos regenerou por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, quando nós falamos de ressurreição, necessariamente nós falamos de morte. E especialmente nesse evento cristão, pensamos mais nesses dois aspectos da obra de Cristo. Paulo escreveu aos Coríntios, por exemplo, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. E também escreveu aos Romanos que Cristo foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Fomos regenerados por meio da obra de Jesus Cristo. Fomos regenerados por causa do grande amor e da misericórdia de Deus. Fomos regenerados por meio da obra de Jesus Cristo. Cristo foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Isso, mais uma vez, reafirma que a salvação vem de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem, nesse estado de morte, necessita de um Salvador. Ele necessita de alguém que possa livrá-lo. E as Escrituras testificam que o único meio para isso é crer na obra do Filho de Deus. O único meio para isso é crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos para conceder esperança e vida eterna. Esta é a única forma. Esta é a única maneira, porque somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Hoje, certamente, nós temos motivos para celebrar, mesmo de um modo diferente, temos motivos para celebrar, mesmo confinados, mesmo em quarentena, mesmo em meio a uma pandemia como essa que nós estamos enfrentando, nós temos o que celebrar nesta noite. Jesus ressuscitou para a justificação de pecadores como você e eu. Ele obteve para nós eterna redenção.
Nós podemos celebrar isso nesta noite. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos a vida no Senhor. Celebremos isso. Louvemos a Deus. Adoremos ao Senhor por tão grande misericórdia. Adoremos ao Senhor pela obra de Jesus Cristo. Adoremos ao Senhor pela redenção, pela regeneração, pela justificação. Adoremos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Adoremos ao Senhor porque Ele nos enviou o Cordeiro Santo de Deus, a fim de que nós fôssemos libertos, transformados, livres, redimidos. Bendito seja Deus. E em seguida, Pedro responde a terceira pergunta. Para que fomos regenerados? Para que fomos regenerados? Continuando o texto, ele diz: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Bom, meus irmãos, de acordo com o que Pedro aqui nos diz, fomos regenerados para uma esperança e para uma herança. Ele nos regenerou para uma esperança viva, Ele nos regenerou para uma herança eterna. Notem que Pedro descreveu como é essa esperança e como é essa herança. Primeiro, Pedro fala sobre a esperança viva. Não se trata de uma esperança ancorada na possibilidade de acontecer, na probabilidade de acontecer algo ou não. Não é desse tipo de esperança que Pedro está falando, mas sim na certeza. Essa esperança está ancorada em uma firme convicção. Ela está viva. Pedro diz: Ele nos regenerou para uma esperança viva. Se trata de uma certeza, se trata de uma convicção, se trata de algo que está vivo e relacionada também com o passado, com o presente e com o futuro do cristão. As Escrituras tratam da promessa de um Salvador, da promessa de alguém que viria para resgatar o homem. As Escrituras tratam da entrada desse Salvador na história dos homens, de como esse Salvador morreu e de como esse Salvador ressuscitou. E também as Escrituras tratam da segunda vinda desse Salvador. Este Salvador que morreu, que ressuscitou, ele foi elevado aos céus e prometeu que em breve voltará para concretizar a sua obra. E nós aguardamos isso. Esta é a nossa esperança, uma esperança firme, uma esperança que, na verdade, simboliza uma convicção, uma certeza, que representa uma certeza, não uma possibilidade de acontecer ou não, devido às circunstâncias, mas algo que é real, algo que está vivo. Nós aguardamos a sua vinda, nossa esperança é a sua vinda. Muitos hoje, em meio a esse caos, estão esperando por dias melhores, e essa esperança em seus corações pode oscilar por causa do tempo e das condições adversas. Muitos estão nessa realidade hoje, trancados em suas casas, trancados em seus lares, esperando por dias melhores, esperando por soluções. Meus irmãos, essa esperança viva que Pedro descreve é algo completamente diferente disso. Essa esperança viva que Pedro descreve, ela é inabalável e ela é encorajadora. Ela é inabalável e encorajadora. Ela não vai oscilar por causa do tempo, ela não vai oscilar por causa das condições adversas, ela não vai oscilar por conta dos efeitos sociais, econômicos.
Nós aguardamos a sua vinda, isto é real. Nós esperamos pelo nosso Salvador. Se formos abatidos por uma doença, nós ressuscitaremos com Ele. Se formos abatidos pela violência, ressuscitaremos com Ele. Se formos abatidos pelo tempo, ressuscitaremos com Ele. Se não formos abatidos por nada até a sua volta, estaremos com Ele. Cristo está vivo. Cristo é a nossa esperança. Nós fomos regenerados para essa esperança, para uma esperança que está viva, para esta grande salvação, para esta misericórdia manifestada de Deus, para esta graça salvadora manifestada por Deus. Nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos em Cristo. Aguardamos por isso, esperamos por isso, temos certeza de que isso irá acontecer. E o segundo ponto que Pedro destaca é que nós fomos regenerados para uma herança eterna. No versículo 4, ele também caracteriza essa herança. Ele diz que esta é uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Pedro também descreve essa herança. Uma herança eterna na essência. Ela não está sujeita à decadência. Nada pode mudar a realidade dessa herança. O fato de que nós ressuscitaremos com Cristo. O fato de que nós receberemos a coroa da vida. O fato de que nós receberemos, já estamos vivendo, mas receberemos a consumação desta vida eterna em seu retorno. Nós podemos perceber isso nessas palavras. Fomos redimidos, fomos regenerados, fomos resgatados pelo Senhor para uma herança que jamais poderá perecer. Para uma herança que jamais poderá macular-se ou desvalorizar. Esta é uma herança eterna em sua essência. Ela não está sujeita à decadência. E ela também é uma herança eterna em sua preservação. Meus irmãos, essa herança está conservada para nós por Deus. Esta herança está guardada para nós por Deus. É isso que Pedro diz. Uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. E aí chegamos no versículo 5, que diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nós temos a promessa de Deus e nós temos este grande dia. Nós temos este grande episódio que já está agendado pela soberania de Deus. E meus irmãos, durante este percurso, durante esta nossa peregrinação, podemos ter a certeza de que estamos protegidos pelo Senhor. Nós estamos protegidos, mediante a fé, pelo poder de Deus, até chegarmos a este último episódio da salvação do Senhor. O Senhor nos regenerou por causa da sua grande misericórdia. O Senhor nos regenerou por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos regenerou para uma herança eterna. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
A Ele a glória para sempre. Amém. Que você possa, juntamente com sua família nesta noite, curvar a sua cabeça e celebrar a Deus por tão grande salvação. Agradecer ao Senhor por tão grande vitória que recebemos. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Bendizemos o teu nome, Senhor. Aqui estamos em uma Páscoa completamente diferente, da qual, Senhor, alguns meses, algumas semanas, nem pensávamos, Senhor, passar por ela desta forma. Pelo contrário, estávamos, Senhor, nos preparando para louvarmos ao Senhor juntamente com os nossos irmãos reunidos aqui, como fazemos de costume. Mas o Senhor é soberano e aprove ao Senhor enfrentarmos esse momento. Assim como Pedro encorajou os seus destinatários a enfrentar as perseguições e sofrimentos, olhando para esta grande realidade da salvação, da esperança viva e da herança eterna, Senhor, nós somos encorajados pela palavra do Senhor nesta noite, a enfrentarmos este tempo, alimentando, Senhor, a nossa vida, por essa esperança, por esta certeza, por esta firme convicção, pela grande salvação do Senhor, pela herança que já recebemos e que, ó Deus, se manifestará neste glorioso dia. Obrigado, Senhor, por podermos celebrar, sim, a vida eterna que recebemos. Obrigado, Senhor, por nesta noite podermos adorar ao Senhor e expressar como Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, abençoe a vida dos meus irmãos. Abençoe, Senhor, a minha família. Abençoe, Senhor, a nossa igreja. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos por este momento. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha uma excelente noite de domingo, de Páscoa, em seu lar. Que Deus abençoe você.